Bom, falando sobre o português do Brasil, eu acho que o português do Brasil não está a ser bem-vindo em muitos países, não. Por quê? Por simples fato do português do Brasil estar invadindo as entranhas de alguns vocabulário social de alguns países, principalmente um dos países que já está a ver um grande efeito e que basicamente os mais velhos não estão a gostar, mas as crianças estão a amar muito. A gente sabe que as crianças são o futuro da nação, né? É Portugal. É bem provável que você já tenha assistido um vídeo aqui do canal onde a gente falou mais ou menos sobre o português. Mas agora vamos ver qual é o problema do português brasileiro em Portugal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, vamos viajar comigo nessa, meu parceiro. Bora lá. Meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento em Portugal. Eu não ia fazer um vídeo sobre isso, mas como o assunto vem Ele falou bem rápido, já? O link original do vídeo dele está aqui na descrição. repercutindo ainda muito em diferentes meios de comunicação, em diferentes jornais aqui de Portugal e do Brasil, eu decidi fazer, porque é um assunto que eu trato ele de vez em quando e estou replicando ele em todas as minhas plataformas, porque eu acho que é um assunto importante. Mano, isso é um assunto importante, é mesmo. Estamos a falar sobre a origem. E para quem não assistiu meus vídeos aqui que eu fiz, né? Sobre o futuro do português. Não do português brasileiro ou do português de Portugal, não. Estamos a falar sobre o futuro do português. Não sobre o vocabulário que vai se usar. Não sobre mais ou menos o quê? Sotaques. Estamos a falar sobre o futuro mesmo, sabe? Qual é a região que vai se falar mais português daqui a algum tempo. Vamos lá ver esse vídeo. Está aqui no card, falou? E para contextualizar principalmente aqueles brasileiros que moram no Brasil ou em outros países e não viram o que aconteceu, o que foi publicado na semana passada no Diário de Notícias, um jornal de Portugal aqui, muito importante, que é o Diário de Notícias, publicou uma nota dizendo que cada vez mais crianças portuguesas falam brasileiro. Até os próprios brasileiros dizem que português do Brasil... Até os próprios portugueses. Eles mesmos categorizam na nota, né? Não lembro exatamente quem é o jornalista ou quem é a pessoa que diz isso, tomando isso como um vício das crianças portuguesas e levando inclusive a muitos pais levarem os seus filhos à terapia da fala, que é como é conhecido em Portugal, a fonoaudiologia. E é algo que me chama muita atenção. Terapia da fala, isso não é tortura. Nota que me chamou muita atenção e foi um dos principais pontos de debate aqui em casa quando a nota saiu, e que gerou muito repúdio, tanto para a comunidade brasileira quanto para vários portugueses, isso é muito importante destacar, foi o fato de que em nenhum momento se questionou o tempo de telas das crianças, independente do conteúdo que elas estavam consumindo. Mas sim se utilizou, digamos, de um mecanismo de violência, que é a xenofobia linguística, para questionar justamente todo aquele processo que as crianças estavam vendo e de algo que... Xenofobia linguística, mano. Temos tanta coisa para se preocupar sobre o clima, sabe? O clima, o aquecimento global, sobre o idioma, sobre a guerra que está acontecendo no Congo Democrático. Para quem não viu, tem um vídeo no canal Seu Ponto na África. Sobre a guerra na Ucrânia, sobre a invasão da Palestina contra Israel. Agora vamos se preocupar com a xenofobia linguística. Jura? Pessoas morrendo de fome. Xenofobia linguística. Eu já tinha visto uma militância também que falou, não? Sobre quê? Racismo climático. Preconceito climático. Vou calar minha boca, é? Todo mundo já deveria saber que é o fato de que as línguas são vivas, de que elas se atualizam, de que elas modificam, de que elas reconstroem a sua base, obviamente com o passar do tempo e com a ampliação do seu uso. Enfim, claramente muita gente surgiu naquelas notas e assim como em qualquer nota que se faça com respeito a brasileiros denunciando xenofobia em algum país específico, né, seja Portugal, sei lá, em qualquer outro país, no caso da Argentina eu vi muito porque eu vivi lá, que é, porque não todos os portugueses são assim, não todos os argentinos são assim, porque eu adoro os brasileiros, não sei o quê. Parabéns, você não fez mais do que sua obrigação, que é ser respeitoso com respeito a uma cultura que é diferente da sua, com uma comunidade que não é a sua. O grande problema é tampar os olhos para um processo de violência, porque a xenofobia nada mais é do que uma forma de expressar a violência e que muitas vezes vai marginalizar certas populações, que vai estigmatizar certas populações vinculadas com outros processos além da xenofobia, e em alguns casos pode chegar até um tipo de violência física e não só verbal, o qual já é extremamente complicada e extremamente preocupante. O que me chama a atenção é que quando um brasileiro ou qualquer nacional de outro país denuncia o processo de xenofobia, por exemplo aqui em Portugal, é muito comum
de que surjam esses discursos, né, de tentando colocar panos quentes, minimizar a situação. Porém, no caso de Portugal, vou utilizar como exemplo porque é a situação atual, quando um português sofre um processo de xenofobia, sofre a xenofobia na pele no Reino Unido, na França, como já foram noticiados em outros momentos, aí se toma de uma maneira diferente. Claramente, a xenofobia é um processo que existe em todos os lugares. Existe xenofobia no Brasil, existe xenofobia em qualquer país do mundo, vai haver um grupo de pessoas extremamente conservador, com aquela sensação de falso... Cara, aqui em Angola não sei. É claro, aqui tem preconceito também, tem preconceito e tem xenofobia, mas não sei se é visto dessa forma. Aqui nós só tiramos o preconceito para fora quando o estrangeiro tenta marginalizar a nossa cultura só, sabe? Vamos supor que, por exemplo, alguns estrangeiros como chineses, né? Mano, os chineses são filha da puta, é? Tentam escravizar os próprios angolanos dentro da nossa própria terra, meu irmão. O chinês vai levar pau, o chinês leva pau. E aqui em Angola, o racismo e xenofobia não é visto, não é levado a pau do jeito que não é levado a boa do jeito que é levado nos outros países, que a lei funciona. Aqui não é lei, funciona não. Aqui você cometer esse racismo é surra contigo lá na rua. Entendeu? Que Angola é assim, muitos chineses por aí que têm cometido racismo. Porque isso é mais chinês, né? Porque acho que os europeus acho que entendem mais um pouco que na terra dos outros nem para brincar. Vai levar pau. Os chineses acho que não entendem, só porque eles treinaram Kung Fu, sabe? Colar com os 5 anos, pensam que vão saber Kung Fu até agora. Levam pau sim, parceiro. Comete racismo então para você ver aqui. Uma gangue de população já frustrada deixa de ver acontecer. Então eu acho que não é bem assim do jeito que ele está falando. Que Angola funciona mais ou menos um pouco diferente. Entendeu? Se você é gente boa contigo. Se você é gente ruim, tá contigo. Patriotismo, de querer defender a instituição e a cultura e os bons modos, né? O que todo mundo hoje tira sarro no Brasil, da família tradicional brasileira, e a falsa ilusão que isso na verdade é. Seria um motivo de piada, um motivo de brincadeira, se essa questão, né, das variações linguísticas entre Brasil e Portugal fossem tomadas como algo positivo, de mostrar do quão importante, do quão bacana que é o fato de que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é viva e ela mostra a realidade de diferentes pessoas de diferentes localidades. De que em Portugal se diz frigorífico, no Brasil se diz geladeira, em alguns países da África se diz geleira. E o quanto isso enriquece a nossa língua, enriquece o quinto maior idioma, o quinto idioma mais falado no mundo. Deveria ser motivo de orgulho, na verdade, que essa diversidade linguística que a gente tem nos 270 milhões, se eu não me engano, de pessoas que utilizam a língua portuguesa, mostrando que mesmo com todas as diferenças, a gente ainda forma uma bela comunidade rica em cultura e em diversidade social, cultural, enfim, mas não. E a piada chega a um ponto de extremo mau gosto quando se transforma em bullying, em violência e em discriminação. E novamente a gente chega naquele ponto de que é a pessoa que perpetua, que transmite, que expressa esse tipo de discurso, muitas vezes o expressa sem entender o quão problemático é aquilo, de que muita gente diz, a gente diz brasileiro para referenciar a variante brasileira. A língua é portuguesa. Assim como existem variações dentro mesmo de Portugal, que é motivo de brincadeira ou de piada, num bom sentido, dentro de Portugal, sobre as diferenças linguísticas que existem entre o português de Lisboa, do norte, dos Açores e da Madeira, não é tomado da mesma forma quando se trata do português do Brasil ou de qualquer outro lugar que foge ao dito como padrão europeu. E as pessoas, quando são criticadas com respeito a isso, muitas vezes relutam e não aceitam a crítica. Porque tá tudo bem você ter uma opinião com respeito a o modo como é utilizado tal ou qual palavra, como é flexionado um verbo, sobre o uso do gerúndio, não uso do gerúndio, que é algo que diferencia bastante a variante brasileira da variante portuguesa. O problema é quando isso se transmite e se expressa de uma maneira violenta, de uma maneira que trata de rebaixar um certo grupo para que a sua forma de pensar seja melhor do que a outra. Porque o grande discurso aqui não é mostrar... Vocês notaram que ele tá falando, mas tá pisando em ovo? Fala mesmo, fala, tira tudo que tá na garganta. De que uma variante é melhor do que a outra. Elas são diferentes pela ampla diversidade que a comunidade lusófona
apresenta. E isso se vê na repressão que a gente vê das crianças brasileiras que estão em escolas portuguesas, que têm notas diminuídas porque utilizam nas suas provas português do Brasil e não português de Portugal. Na comunidade, quando se diz que a gente não fala português direito, o português correto. Das crianças portuguesas que, porque consomem conteúdo brasileiro, não são ensinadas a entender de que aquilo faz parte do dinamismo da língua portuguesa, de que o melhor em Portugal, por questões culturais, é utilizar frigorífico e não geladeira. Essa é a parte, esse é um ponto bom que ele tocou, né? O português é crescido com uma ilusão distópica. Ele pensa o seguinte: tudo aquilo que se fala, além daquilo que a gente entende, é uma coisa errada, entendeu? É assim que eles mais ou menos... Por isso que eles fazem preconceito com qualquer idioma que eles veem, que é mensurando o português dos outros 8 países da CPLP. Para quem não está entendendo, vou falar agora em forma sucinta que a gente tem tratado aqui no canal. O português se acha melhor que todos os outros cidadãos que falam português. Falou? É tão libertador falar assim. E não grama. É claro, isso não se aplica a todos os portugueses. Tem que levar em conta, né? Eu acho que 50 cabritos não molham 100 cabritos. Outros exemplos, né? Isso se replica em outros lugares também, como alunos da faculdade de letras, que o ambiente acadêmico deveria ser o que mais propicia esse tipo de interação, falando que não interagem com alunos brasileiros porque eles não entendem português colonial. Com professores de educação... Entendeu o que eu falei? Educação superior, dizendo para que os alunos tomem cuidado com a utilização de bibliografia, de produção científica brasileira por conta dos termos e do modo como é escrito, sendo que o Brasil é o 11º país na produção científica. E digo isso porque eu experimentei isso. Eu vivi durante 3 semestres de faculdade de professores falando isso. Sem contar empregadores que não empregam pessoas porque falam português do Brasil, ou pessoas na sociedade mesmo, como eu falei agora há pouco, que dizem que nós não falamos português, porque nós falamos brasileiro. Quando, na verdade, a gente tem um acordo ortográfico assinado há alguns anos atrás, tratando de unificar e entender as diferenças entre todos os países da CPLP, que utilizam a língua portuguesa, que tenta visar justamente a diversidade que a gente tem dentro da comunidade de países da língua portuguesa. A ideia de debater esses assuntos não é tratar de classificar como melhor ou pior uma situação, uma comunidade, uma língua, uma variante. É sim de fazer com que as pessoas entendam de que esse discurso não pode ser perpetuado, de que esse discurso não pode ser propagado e ampliado, porque a gente chega aí a ondas extremistas com respeito à nossa diversidade cultural. Porque mesmo com toda a diversidade que existe em todos os países que existem a língua portuguesa, ainda assim a gente constrói uma comunidade extremamente importante para as artes, para a cultura, para as ciências, enfim, para diferentes questões. E isso é o que deveria ser importante. E isso é o que a gente deveria celebrar. Todo dia a gente tem a possibilidade de crescer, de amadurecer, de ser uma comunidade melhor. Mas permanecer nesse status quo de 1500 é permanecer na ignorância. E isso não serve só para os portugueses. Serve para os brasileiros que fazem piada com os portugueses. Isso serve para todos os lados dessa história. Dessa história em particular e todas as outras que têm atritos no meio e que, infelizmente, não possibilitam a que a gente construa de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais próspera para todos os lados. E é isso. Dessa forma, eu expressei a minha opinião com respeito a todo... Esse vídeo é muito bom mesmo. A minha opinião é qual? Ele se conteve muito, sabe? Ele se limitou bastante em dar a sua opinião. Deu bem. Mas ele poderia ter falado com mais palavras, sabe? Mais palavras assim, compreensíveis ao mundo atual. Porque, vou te falar, ele basicamente ali estava a falar que existe grande preconceito com todas as outras variantes da língua portuguesa que se fala em Portugal. Todo e qualquer português que se preze não se vê aprendendo uma outra língua sem necessidade. Por exemplo, homens aprendem a falar português que se fala no Brasil porque tem interesses ou comerciais ou amorosos, entendeu? E mesmo tal aprendendo tão aquilo aí, diferente de alguns brasileiros que querem aprender o idioma, o sotaque, né, que se fala em Portugal, que é bem comum, principalmente mulheres, sabe, que vão lá aprendendo português, pensam que são europeus, não sei lá o quê.
Tem bastante aqui. Então, aqui em Angola é bem diferente, porque nosso idioma, estou sempre a falar essa coisa, nosso idioma não, o idioma é único só, né? O nosso sotaque é bem semelhante ao português de Portugal. Só que hoje em dia, antigamente era uma coisa que era bem comum. Hoje em dia é totalmente diferente. A gente fala português de Portugal em situações formais, como por exemplo, nos tribunais, em comícios, fazer mais que é uma coisa que tudo que é chato, tudo que você imagina que é chato, a gente fala português de Portugal. Tudo aquilo que é legal, aí a gente mistura o português de Portugal ao português do Brasil. E sabe, a nossa língua, né, o nosso próprio português é que tem reboliço no meio, falou? A unir os dois, sabe? Estamos a fazer uma salada aqui, entendeu? Estamos a pegar português de Portugal, estamos a pegar português do Brasil, estamos a juntar na nossa, tá fazendo uma mixação. Depois vamos acrescentar moçambicano, assim em diante, sabe? Então é isso aí. O vídeo foi bem legal, mas ele poderá se abrir mais nos próximos vídeos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por vocês que estavam aí do outro lado do canal. Se inscreva no canal e ative as notificações e deixe o seu like, falou? Nos vemos na próxima. Tchau.